Boa noite a todos e o tema hoje é resistência física, treino e experiência. E vocês vão entender onde eu tô querendo chegar. Deixa eu colocar aqui resistência física. Vê se vocês estão me ouvindo. Treino e experiência. Hoje é o tema de hoje. Fixado no comentário, é o Café com Sêmio de número 117 ou 118, eu não sei mais qual que é. Se vocês sabem, me digam. Ju Nascimento, dando olá, olá. Bom, a reflexão que eu quero trazer hoje envolve as metas de vida que a gente tem, né? Principalmente acadêmicas. Como eu falo para aluno de medicina principalmente, eu vou usar os exemplos aqui dentro da medicina mesmo, né? A gente entra na faculdade com o objetivo de cursar um programa de 6 anos de estudo associado a uma inserção na vida prática, uma residência, uma pós-graduação, enfim, um trabalho médico. Boa, Vitor, 117. E um trabalho médico, né? E uma das coisas que eu mais leio na caixinha de pergunta são questões de que essa jornada programada, que esse caminho traçado, ele começa a se embananar e se embaralhar, e muitas pessoas começam a se sentir fracas. Querido padre, quando o senhor voltar, eu quero te conhecer pessoalmente, hein? Padre João Vitor aqui presente, uma alegria. Então, eu quero que vocês meditem e pensem sobre esse trajeto profissional, né? De você entrar na faculdade de medicina e você ter um sonho na cabeça, né? Você ter uma imaginação, criar uma imagem de como será a sua inserção no mercado depois de um tempo, obviamente com os prazeres e com as alegrias pertinentes a isso, né? Com a devida recompensa a esse esforço profissional, e no caminho nós acabamos nos esbarrando com algo que nos deixa com a sensação de impotência, né? E eu sei que vocês experimentam isso, assim como eu experimento e eu já experimentei, que é essa sensação de fraqueza e de impotência. Essa fraqueza e impotência não pode ser dada como responsabilidade de outros que não nós. E um problema grave hoje, eu sugiro que vocês leiam o livro A Crítica da Vítima, do italiano Daniele Giglioli. Um problema grave de hoje é a colocação da culpa no exterior e não no interior e da vida interior. E é por isso que eu quero falar sobre resistência física, treino e experiência. Se você parar para pensar, todos esses momentos onde há força ou fraqueza, a gente está nesse tripé de resistência física, treino e experiência. Vamos lá. Você tem que estudar para a faculdade, você tem que trabalhar como médico, você tem que encarar uma vida que ela envolve abrir mão de uma série de prazeres imediatos para você ter, então, um ganho futuro por conta de um trabalho. Grande André Assis. Foi muito falado você num curso que eu estava esse último fim de semana, essa última semana, na verdade. Mas, enfim, então vamos pensar o seguinte. Você, em algum momento, sente que não tem mais forças ou que não será capaz de executar algo, né, que um monte de gente executa, que um monte de gente faz, que um monte de aluno consegue, que um monte de médico consegue, tá? E é inevitável que essa sensação venha por parte desses 3 pontos que eu estou falando. Vamos primeiro à resistência física, tá? Por que é importante a resistência física? E aí, quando eu falo de resistência física, é resistência física mesmo, tá? É força, é músculo, é saúde física, tá? É saúde do corpo, é exatamente isso. Vou dar um exemplo muito simples. Eu trabalho, sei lá, às vezes 8, às vezes 10, às vezes 12, hoje 13 horas por dia. Eu passo visita em enfermaria, eu subo escada, eu subo rampa, eu dirijo, eu vou em ambulatório, também subo escada, dou aula em pé. Cara, se eu tiver pesado, já vai ser um problema. Tá entendendo? Se eu tiver pesado, se eu tiver com 10 quilos a mais, já vai ser um problema. Simplesmente por eu estar pesado. Se eu não fizer musculação
se eu não tiver alguma capacidade física, o meu dia já não funciona. E olha, muitos alunos de medicina e muitos médicos passam por problemas, né, que estão no campo da fraqueza física, entendeu? E isso impede que as tarefas sejam executadas de forma adequada. Tá? Isso é muito claro, isso precisa ser falado. Tá? A resistência física ela é fundamental para a profissão, não só de um jogador de futebol, entendeu? Não só de um atleta, mas de qualquer profissional. Porque trabalhar cansa fisicamente. Então, vocês precisam entender isso, que fazer exercício, né, ter um condicionamento físico é algo que deve ser buscado, né? Fora as consequências psíquicas de estar bem fisicamente, que vai desde a questão estética até a questão de você fazer força no mundo mesmo, isso dá certo, né? Por exemplo, se você precisar, enfim, cair, se você precisar correr, se você escorrer, se você tiver ali, enfim, numa escada e se desequilibrar, né? Se você estiver fraco, você cai e se machuca. Né? Aí você vai sentir dor, não vai conseguir estudar, não vai conseguir trabalhar. Tem muitos alunos de medicina e que eu vejo que a falta de resistência física, a falta de condicionamento físico atrapalha o internato, por exemplo. Aí a pessoa chega cansada, né? Chega cansada no final do dia e não consegue estudar. E é uma questão de resistência física, né? Então entendam, muito do que vocês passam, né? E aí quando eu falo vocês, eu não estou dizendo todos aqui, mas muito do que nós, enfim, passamos está no campo da resistência física. Você precisa fazer exercício físico para conseguir trabalhar e estudar. Tá? Isso é fundamental. O sedentarismo, ele não só é ruim para doenças, né, físicas, assim, ele é ruim para o desempenho psíquico, né, e mental e acadêmico, né? Então esse é um ponto muito importante, resistência física. Tá? A gente tem que valorizar isso. Um outro ponto é o treino, né? Treinar. Não é treino físico, não. É treinar o que está sendo feito. E olha, estudar é treino. Tá? Estudar é treino. É exatamente como você ir para uma academia ou você ir praticar um esporte. Tá? É treino. Quando você vai, por exemplo, um atleta, se ele tem um jogo importante, né? O Mário Henrique tá dizendo que eu tô subindo da academia, cara. Já tá dando uma alfinetada aqui, né, cara? Mas enfim, eu tô meio sumido mesmo. Mas eu voltarei. Então, voltando aqui ao treino, né? Estudar é treino, assim como qualquer outro tipo de treinamento. Tá? As pessoas querem fórmulas mágicas para desempenho de estudo, as pessoas querem estudar, sei lá, com flashcard, com técnica, com técnicas, né? Com 1001 ali maneiras diferentes, mas estudar é treino, assim como jogar bola. Tá? Você pensa aí numa final da Champions League aí do Manchester City lá que ganhou da Inter, né? O que os jogadores fizeram na véspera, tá, do jogo? Pensa, né? Raciocina e guarda isso na sua cabeça para sempre, né? O que um jogador de futebol faz na véspera da final do campeonato? Tá? Me responde isso no fundo do seu coração. O que um jogador faz? Tá? O que um jogador faz na semana antes da final do campeonato? O que um jogador faz no mês antes da final do campeonato? O que um jogador faz no semestre do campeonato? Você está entendendo? Se você não encarar a vida acadêmica, a vida de trabalho, como um jogador encara uma Champions League, por exemplo, você vai ser um jogador de terceira, de quarta divisão. Isso também é óbvio, né? É óbvio. Então, o empenho do atleta, ele tem que ser, por questões físicas que eu já falei no começo, mas ele tem que ser também direcionado ao treinamento, né, do que ele vai fazer para o resto da vida. Então, se você não encara a sua faculdade como um ambiente de treinamento, também tem alguma coisa errada. Isso vai dar problema, as coisas não vão andar do jeito que você quer que andem, e isso vai te causar e te despertar uma sensação ruim que você vai colocar no campo da falha, né? Do eu não sou apto. Isso também é um fato, isso vai acontecer.
Então, olha só, duas coisas importantes, né? Capacidade física, né? Resistência física, ter músculo, né? E ter condicionamento físico. E dois, encarar a faculdade como um campeonato de futebol. Né? Parece simples, né? No sentido de não ser oculto, eu já falei isso algumas vezes. Não que seja fácil fazer, mas é óbvio isso, né? Eu estou falando aqui o óbvio, né? Porque se você não tem resistência física e você não encara a faculdade como um campeonato, tá? Por que isso daria certo? Se você tem uma vida desregrada, se você não dorme na hora certa, se você não come direito, se você passa o fim de semana ali acreditando que a vida tem que acabar numa festa, né? É óbvio que você não vai conseguir treinar, né? Você não vai conseguir ter um desempenho bom. É óbvio isso, né? E aí você estuda e passa numa prova, enfim, vai aos trancos e barrancos, fica ali na véspera da prova montando vários esquemas de estudo, tentando memorizar aquilo tudo. Você até tira uma nota, mas a que preço, né? A que custo, né? Seria semelhante a você pegar um time de futebol e colocar para treinar uma semana antes de um jogo, né? É claro que vai dar errado. E a impressão que eu tenho às vezes é que alguns alunos, eles parecem times de futebol que vão se reunindo uma semana antes, aí treinam e jogam. Reúnem uma semana antes, treinam e jogam. Entendeu? E vira um estresse danado, né? Então, a faculdade de medicina ela tem que ser encarada como um campeonato, né? Assim como a sua vida, né? A sua vida profissional também, né? Ela é semelhante à vida profissional de um atleta. Só que você é um atleta, né, da medicina, vamos dizer assim, e não um atleta do futebol. Então isso precisa ser dito também. Apesar de ser muito óbvio, né? Muito óbvio. E aí, por último, a experiência, né? A experiência. Vocês, também alunos, estudam um negócio durante 6 meses, durante, sei lá, 1 ano, tá? E cobram de vocês mesmos que consigam resolver os problemas inerentes àquele conceito. Tá entendendo? Você vai, estuda cardiologia, semiologia, sei lá, e estuda aquilo ali 6 meses, 1 ano, né? Nunca viu nenhum paciente, ou nunca viu uma sequência de pacientes com aquele mesmo padrão de doença, e vocês acham que por terem estudado aquilo, deveriam saber e se cobram isso, né? E aí vem mais um ponto de sofrimento, que é não entender que a experiência é fundamental, né? E que a faculdade serve para você começar a adquirir experiência. Não é na faculdade que você adquire experiência, você começa a adquirir experiência. Entendeu? E aí, se você também não entende isso, se você é fraco fisicamente, se você não encara o curso de medicina e a sua vida profissional como um campeonato, né? Um campeonato mesmo, esportivo, né? E se você não entende que a experiência vem com o tempo, é claro que o que vai sobrar para você é uma sensação de incapacidade. Né? A sensação de incapacidade que eu percebo nos alunos e que percebo também no que chega para mim pelo Instagram, ela vem da incompreensão desses pontos. Desses 3 pontos tão fundamentais, né? Que é a noção do que é resistência física, da importância do treino, né? Do que é uma vida de treinamento, e também a noção do que é experiência. Tá? Então, coloque esses 3 fatores no centro da sua vida. Tá? Coloca isso como o ponto, a base, a estrutura. Né? É sobre isso que vai se apoiar a medicina. É sobre isso que vai se apoiar a sua vida profissional. Entendeu? E dê a devida relevância e importância para cada ponto desses. Senão você vai ficar completamente perdido. Vai ser como um cara que não faz dieta, que não faz musculação e quer jogar futebol. Vai dar problema. Ou como uma pessoa que mal conhece as regras de futebol e quer jogar na primeira divisão, vai dar problema. Então começa pela 3ª divisão, né, pela 4ª divisão, aos pouquinhos, ganha massa muscular mesmo, né? Vai fazer exercício, né? Perde peso, né? Ganha resistência, anda mais rápido, né? Consiga andar, consiga subir escada, entendeu? Para você chegar menos cansado no final do dia. Chegar menos cansado no final do dia durante 1 ano, cara, é uma puta de uma meta, né? Isso aí faz uma diferença acadêmica monstruosa. Que é você conseguir, por exemplo, passar o seu dia
sem estar esgotado fisicamente, né? O esgotamento físico, ele destrói a vida acadêmica. Segundo, encara, né, como a sua vida profissional de forma adequada, né? É uma vida profissional como de um atleta. Você tem que estar em forma para aquilo. Tá? Você tem que estar orientado para aquilo. Você tem que dar relevância e importância àquilo. Você não é um popstar, você não tem uma vida de astro do rock e estudante de medicina ao mesmo tempo. É impossível. Beber sexta e sábado, né, ficar aí numa vida pendular, né, de diversão obsessiva e trabalho escravo e achar que vai dar certo. Raramente, e por muita sorte, isso dá certo. E por último, fica perto de quem tem experiência, porque vai ser com essas pessoas que você também vai adquirir experiência ao longo de muitos anos. A curva de aprendizado é longa. Beleza, galera? Era isso que eu queria dizer. Um abraço a todos. Meu amigo Rafael Pinot foi citado também no curso que eu estava nessa última semana. Eu vi fotos desse cidadão também, algumas fotos mostradas em alta resolução num telão, mas eu não vou falar disso aqui porque eu não vou ficar expondo essas coisas por aqui. Valeu, galera. Um abraço a todos. Em té.